precisa estar presente são as pessoas que chegam. Então, se você está aqui, você precisa ouvir. E quem mais entrar são as pessoas que realmente vão necessitar desse momento, de ouvir o que eu tenho para dizer, de estar realmente aqui para fazer a participação dentro da reunião, da proposta de hoje. Então, é sempre assim. Não, por mais que a gente queira falar assim, eu vou participar, quem não conseguir entrar é porque não era para aquela pessoa, não é o momento da pessoa de ouvir, a pessoa às vezes não está preparada para ouvir, não está preparada para olhar para determinadas situações dela, de olhar para si mesmo, né? Que a terapia holística é justamente isso, né? O fato de a gente olhar para nós mesmos, de olharmos para aquilo que está, às vezes, deixando a gente, como você disse, né? Eu estou num momento muito difícil, muito delicado. E a terapia holística, ela trata muito desse olhar, né? De a gente poder entender por que a gente está nesse momento, o que está de fato acontecendo, porque por muitas vezes a gente não consegue simplesmente passa por uma situação, a gente está passando por uma dificuldade, mas a gente não consegue compreender o que está por trás de tudo isso, né? A gente só realmente consegue enxergar que a gente está passando por um momento muito difícil, que nós estamos enfrentando uma situação muito complicada, muito delicada, mas por que isso acontece? E se a gente também parar para pensar um pouco, muitas das vezes essas mesmas situações, elas voltam a se repetir. Então, muito provavelmente, o que você está passando hoje, muito provavelmente essa situação se repete há algum tempo. Sim. Ela vem se repetindo. Eu entendi o que você falou, eu entendi. Então, é muito disso, né? A gente tem situações, eu, por exemplo, eu já percebi que muito do que acontece comigo é sempre relacionado ao financeiro. Tem horas que eu estou super bem, tem horas que eu estou lá embaixo. Então, eu falo, eu tenho que entender por que isso está acontecendo. Então, a terapia holística me ajuda muito a olhar para essas situações e trabalhar com isso. Sim, com certeza, né? Nós somos movidos à energia. Isso é uma coisa que eu acredito plenamente e é uma coisa que eu aprendi, né? Que os nossos ensinamentos, desde a infância, a nossa criação, as coisas que acontecem no nosso contexto, né? Isso é uma coisa que eu vivenciei, inclusive, hoje aqui, né? E aí eu percebi, é a terceira vez que eu repito o mesmo erro, né? É a terceira vez. Eu espero que seja a última, porque senão eu vou ter um surto na próxima, né? Não, mas é assim, a gente erra uma vez porque a gente não conhece. A segunda é porque a gente deslizou. A terceira é só para a gente ter certeza. Agora a gente realmente não vai. Meu bem, nossa, essa daqui eu acho que foi a pior. Essa foi de todas as vezes, essa está sendo a pior mesmo. Imagina. Mas Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo, eu acho isso também. E é como você falou, somos tudo na nossa vida e tudo na Terra é energia. Eu vi uma vez um professor de física, falando que até um corpo morto, né, ele também ainda tem energia. Então, se você pegar um microscópio e chegar ali naquele corpo que está imóvel, você se assusta porque ele está ainda com alguns átomos se movendo, então ele se move. Caramba! Então tudo realmente é energia. Então, isso era um professor de física falando. E eu procuro, né, eu não falo muito sobre isso, porque às vezes as pessoas acabam ficando assim muito impressionadas, né? Mas tudo tem energia. Então, se você pegar um microscópio e conseguir pegar, por exemplo, eu estou aqui sobre uma mesa. Se você pôr um microscópio aqui, você vai ver os átomos, né, da madeira se movendo. Então, você se assusta, tudo é energia, né?
E a vida é assim. Sim. Tudo tem energia, e a energia, ela tem um movimento também, ela tem, a gente sofre também algumas mutações, vamos dizer assim, também da energia que está ao nosso redor. Então, por isso que muitas vezes psicólogos, psiquiatras falam, está com problema de dormir? Procura tirar tudo que é eletrônico do seu quarto. Porque a energia, se você tem uma televisão no seu dormitório, a energia da televisão, ela está influenciando em você. Tira, é uma das coisas também que eu vou falar a respeito de sono, né? Uma das coisas também, 1 hora antes de você dormir, larga o celular. É quem que aguenta, né? Tá lá, o celular. Eu sou uma. A gente ouve falar, mas tô lá, fico lá, até pegar no sono. Né? Mas tudo isso tem que sair de dentro do quarto. No meu quarto não tem nada de eletrônico, a não ser o meu celular, que vira o despertador também. Eu fiz a mesma coisa, eu tinha TV, eu tinha de tudo, eu tirei absolutamente tudo, sem exceção. Nos primeiros dias foi um parto. Eu só dormia com a TV ligada. Eu falei, meu Deus do céu, eu tirei tudo. Eu também era assim. Eu só dormia com a TV ligada. E aí, quando eu me mudei, eu falei, não, eu não vou pôr mais televisão nenhuma, vamos dormir no escuro total. E aí melhorou bem a minha qualidade de sono. Eu tenho tido essa dificuldade ainda. Mas estamos na luta. Como a Fabiana falou, os primeiros dias, até você se acostumar, é difícil, mas depois que você se acostuma, aí você vê realmente que o quanto isso era importante. Você fala, nossa, por que eu não fiz isso antes? Sim, com certeza. É verdade. Gente, vamos iniciar. A gente está em poucas pessoas aqui, e eu espero que entre mais gente. Pode ser que vá entrando com o tempo. A reunião está sendo gravada, tá? Uhum. E eu realmente esperava que entrasse mais gente, tá, Adriana? Não tem problema. Um pouco desanimado, mas enfim. Não fica desanimado, não. É bom que fica mais da sua atenção para a gente. Com certeza. Mas é que como eu falei no começo, eu acho que está entrando quem realmente precisa estar aqui, quem realmente precisa ouvir, né, o que eu tenho para dizer. E mesmo que hoje não tenha muita gente na live, depois fica gravado, vai lá para o YouTube, né? E aí mais outras pessoas terão uma oportunidade de ouvir. Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Adriana, eu sou formada em letras, sou professora de inglês, sou concursada no estado de São Paulo. Estou afastada há 1 ano e meio, porque, mesmo sendo terapeuta holística, mesmo trabalhando com energia, às vezes a gente esquece um pouco, né, de se blindar. Então, há 1 ano e meio atrás, eu passei por uma situação na escola que me deixou realmente muito chateada. Eu entrei em depressão e pânico. Então, eu tive que me afastar. E nesse 1 ano e meio é onde realmente eu tenho, já trabalhava com a terapia holística, mas nesse 1 ano e meio é o tempo realmente que eu tenho me dedicado muito mais e que eu tenho realmente me realizado. Quando eu vi o chamado do Igor, né, no Facebook, tem um grupo de network, eu falei, opa, minha oportunidade, né, de estar ali falando sobre mim, sobre os meus trabalhos, porque realmente é o que eu mais gosto de fazer. Desde criança eu queria ser professora, consegui, realizei meu sonho, só que eu acho que não foi no momento certo, ou, né, por ser uma pessoa empata, por ser uma pessoa
um pouco mais sensível, então, essa questão realmente da criançada, da garotada, eu dou aula para ensino médio, então ali mais ou menos entre os 15 e 17 anos, né? Então é uma turminha que não está acostumada ao não, é uma turminha que não hoje em dia só eles têm direito, né? E aos outros se deve a obrigação, e está muito complicado. Então, por ser uma pessoa assim muito empática, e eu sempre fui desde criança, foi muito difícil, é muito difícil. Então, o barulho me incomoda, o fato de eu querer ser uma professora, uma boa professora, e querer realmente passar o conhecimento, e o fato deles não quererem, isso me chateou demais, isso me magoou demais, me marcou muito. Fiquei um tempo no estado, e hoje eu não vejo mais sentido nisso. Então, realmente, o que me dá prazer, o que faz com que realmente eu acorde de manhã e fale, não, hoje eu vou fazer isso, e boto um sorriso no rosto, é trabalhar com as terapias holísticas. E eu estou em busca, realmente, de fazer a transição de carreira, né? Ainda não posso largar o Estado, por questões realmente financeiras, por uma questão de que você tem o certo, né? Onde você vai largar pelo duvidoso. Mas, uma vez que a gente faz alguma coisa com muito amor, e a gente realmente vê propósito naquilo que nós estamos fazendo, o dinheiro é uma consequência, né? E a gente vai falar sobre isso aqui. Quando eu entrei no grupo do Igor, uma das pessoas, dos participantes do grupo, falou assim, que ele tinha que provar para a família dele que o que ele está fazendo realmente dá dinheiro. E aí, tanto eu coloquei, como alguma outra pessoa, não me lembro quem foi, colocou ali exatamente também, acho que foi a Fabiana, não foi não, Fabi? Foi eu mesmo. Fomos nós duas que colocamos lá, que ele não tinha que provar nada para ninguém, né? Não. Ele tem que provar para ele mesmo. Exatamente. E como que a gente prova para a gente mesmo, né? A partir do momento em que a gente acredita em nós. Sim. Então, se a gente acredita no nosso potencial, se a gente acredita naquilo que nós estamos fazendo, o dinheiro é consequência. É consequência de um bom trabalho. Exatamente. Exatamente. É uma O sofrimento consequência é muito maior. muito, né? Então, você não tem que provar para o outro. Você tem, né? Se você sabe que isso dá dinheiro, é que assim, todo começo é sempre um pouco mais conturbado, é sempre um pouco mais complicado. Mas isso não quer dizer que você não vai conseguir, né? E aí, quando o Igor me convidou para... Aliás, ele já vinha me convidando há algum tempo, ele já está me assediando há um tempo, né, Igor? De vir falar no grupo. E eu sempre, né, falei, olha, é com muito prazer que eu vou falar, porque eu vou falar daquilo que eu amo, daquilo que eu gosto de verdade, né? E então, assim, eu tenho visto no grupo mesmo, muitas pessoas ali, às vezes, se debatendo, né? Pelo fato de realmente querer, às vezes, ali, estar fazendo essa mudança, fazendo essa transição de carreira, esse desespero que às vezes dá uma certa angústia de você falar, nossa, estou fazendo, e o dinheiro não entra, o dinheiro não vem, as pessoas ficam me cobrando. Eu já passei por isso também, né? Já fui bastante cobrada, mas eu acho que a gente tem que tampar os ouvidos para aquilo que vem de fora, né? Mas vamos lá. Para a gente começar, eu vou falar um pouco sobre o que é essa terapia holística. O que é o holos? Holos, holístico, vem da palavra grega, né, que significa o todo, o inteiro. Então, a terapia holística, ela tem um olhar para o ser humano como um todo. Ou seja, nós não somos apenas o que nós temos aqui, esse físico, não é só isso. Nós temos aqui um emocional, não é? Como assim, como a gente
está falando aqui. Se alguma coisa sai errada, como é que a gente fica? A gente fica mal, a gente não fica, né? A gente está sempre ali, puxa, mas eu estou fazendo, o dinheiro não vem. Nossa, mas será que de fato eu estou fazendo isso? Isso é para mim? Será que eu estou fazendo isso da forma correta? Será que a gente fica nessa dúvida? Então, esse é o nosso emocional. Nós somos isso também. E nós somos o espiritual também, né? Então, a gente precisa, cada um aqui tem a sua própria fé. A terapia holística, ela não professa nenhum tipo de religião, ela acredita em todas, né? Então, a gente sempre trabalha com o que o paciente, o cliente traz para a gente. Então, se o paciente acredita, por exemplo, é um pouco mais difícil, mas, por exemplo, se alguém é evangélico, né, o evangélico, às vezes, é ele é um pouquinho mais fechado para algumas coisas, né? Mas se, às vezes, você encontra uma pessoa que é um pouco mais aberta, que vem procurar, você também tem que tomar muito cuidado para você não ultrapassar um determinado limite, né, com essa pessoa. Os católicos são um pouco... Boa noite, Samuel. Os católicos são um pouco mais abertos, né? Eu acho que é um pouquinho mais fácil de trabalhar. E aí vem os espíritas, né? Que é um pouquinho mais fácil ainda. Desliga o microfone, por favor. Tá dando eco. Fechar o microfone. Conseguiu? Isso, valeu. Agora sim, vamos lá. Então, o holístico, né, essa teoria da terapia holística, essa filosofia da terapia holística, ela trata o ser humano como um todo. Então, dentro do físico, dentro do emocional, dentro do espiritual e assim por diante, né? Então, o holismo, ele é uma teoria filosófica, né, que propõe uma visão de mundo que considera o todo, tá? Que é onde a gente realmente trabalha o homem. E a gente tem percebido muito que a depressão, né, isso a gente está falando muito de cientistas também que estão comprovando que a depressão, seguido da ansiedade, tem sido o maior mal do século, né? Muita gente entrando em depressão, muita gente entrando em ansiedade, e quando essas duas coisas se juntam, aí vem a síndrome do pânico, enfim, dá uma série de síndromes aí que às vezes a pessoa não consegue sequer sair de dentro de casa, né? Ela se isola socialmente por completo, e o que é bastante difícil, às vezes, para a própria pessoa, porque não é gostoso. É uma sensação horrível, horrível. A pessoa se enclausurar dentro de si, a pessoa se enclausurar dentro da própria casa, né? Não consegue sair, não consegue ter contato com simplesmente ninguém, né? Então, é uma sensação muito complicada, muito difícil. E muito se dá ao advento da internet, né? A chegada da internet. Porque até então, eu me lembro de quando eu era criança, nós brincávamos na rua. Então, a gente saía ali, a gente chegava da escola, largava o material em cima do sofá, e a gente já ia para a rua, e a gente sentava, e a gente conversava, e tinha um grupo que jogava taco, um grupo que jogava futebol, um grupo que ficava sentado na calçada, conversando. Eu tinha uma conhecida que tocava violão, então ficava um grupo com ela cantando, então era uma coisa muito gostosa, a gente conseguia se socializar, né? Aí a mãe chegava lá no portão, vamos entrar, vamos jantar, vamos tomar banho, né? Então todo mundo corria, e era muito diferente. Então, quando veio a internet,
como tudo, né? O intuito sempre é o melhor. Eu me lembro, porque parece incrível, mas eu vi a internet nascer, entregando a idade aqui, né, gente? Eu vi a internet nascer. Então, quando a gente conseguiu ter internet em casa, ela era discada, então a gente só podia usar à noite. A gente só podia usar à noite e tinha aquele barulho ainda da descagem, que ela fazia um barulhão enorme. E aí você não conseguia a linha, aí você não conseguia. E era caro, porque vinha cobrando na fatura do telefone, né? E era assim, era justa a ideia era para que você pudesse visitar museus fora do Brasil. Então a gente podia entrar no Louvre. O Louvre foi o primeiro a mostrar suas dependências em 360 graus, né, na época, porque você podia ver todas as obras do Louvre, você podia entrar ali, e o Louvre foi o primeiro, foi o pioneiro nessa fase, o que a gente hoje vê com muito mais facilidade, né, naquela época foi uma coisa, assim, super mega inovadora, né. E aí, como as coisas foram evoluindo, foram indo para frente, a gente tem o que a gente tem hoje, né? As coisas foram vindo, foi o telefone celular também, eu vi nascer o telefone celular aqui no Brasil, uma coisa assim que também era extremamente caro, não era todo mundo que podia ter, assim como o telefone, né, o aparelho, hoje em dia nem todo mundo tem em casa, são pouquíssimas pessoas que ainda têm um aparelho de telefone em casa, mas era extremamente caro, e também você podia fazer ligações apenas assim, tipo, DDD era só à noite, porque era mais barato, então você só podia falar ali uma meia hora, no máximo uma hora com alguém, porque vinha cobrando horrores na conta telefônica. Era muito complicado. O cadeado, não esquece do cadeado do Cadeado. telefone. Como que a gente bloqueava as pessoas antigamente, Fabi? Como é que a gente bloqueava as pessoas antigamente? Colocando cadeado no telefone, porque ele era de discar, ele era um disco que a gente enfiava o dedo. Agora, o problema era quando ele era de tecla, né? Que aí não tinha cadeado que desse jeito. E era aquele status, né? Porque quem tinha telefone era caro, as pessoas alugavam, vendiam, eu lembro disso. Quem tinha, assim, era impossível ter, né? E aí, enfim, até que veio um determinado governo, não me lembro mais, mas meio que deu ali, assim, um jeito de que aí a grande maioria conseguiu ter um aparelho de telefone em casa. E aí veio o celular era também uma coisa muito, como que eu posso dizer, não era assim muito acessível também, não era acessível para as pessoas terem, porque ele era caro, a gente também não podia ligar muito para celular, porque também era muito caro, vinha cobrando muito caro, e também era uma coisa assim que não tinha o que a gente tem hoje. Hoje você faz uma ligação de vídeo, como a gente está fazendo aqui, né? Eu me lembro de assistir, por exemplo, o desenho dos Jetsons. Nossa! Que ele mostra exatamente o que nós temos hoje. E enquanto eu estava dando aula, eu peguei uma determinada matéria para passar e falava justamente da questão da evolução da tecnologia. E eu achei muito interessante, porque eu pude exatamente mostrar para eles, para quem não conhece, eu acho que a grande maioria sabe, mas para quem não conhece, esse desenho, Os Jetsons, ele foi feito em 1965, né? Então tem quase 60 anos aí, e ele mostrava justamente, por exemplo, o robô aspirador que nós temos hoje. O Simpson também. Né? Então, assim, o robô aspirador, a chamada de vídeo que nós estamos fazendo hoje, eles têm também. O YouTube, por exemplo, que lá ela faz, a esposa dele faz ginástica, né, olhando para a televisão, e hoje também a gente tem essa facilidade. Então, tudo veio vindo, e hoje o celular, ele basicamente também virou um mini computador na nossa mão, porque hoje a gente tem uma câmera de fotografia, a gente tem uma câmera de vídeo, e antigamente tudo era muito separado, né? E
os cientistas, fazendo investigação, né, fazendo as suas pesquisas, eles puderam comprovar que muito do que a gente sente hoje, que é essa depressão, essa ansiedade, a angústia, né, tudo vem com esse avanço da tecnologia, tá? Hoje, por exemplo, para você colocar uma criança de castigo, você tira o celular da mão dela, não é? Ah, você vai ficar sem seu celular. E é muito complicado, porque quando você tira da mão do adolescente, e eu que trabalhei com adolescente, trabalho, né, com adolescente, é muito complicado para eles ficar sem o celular. Então, quando eu chego, por exemplo, na sala de aula e falo para eles, olha, vamos fazer uma pesquisa? Ah, mas o meu celular não tem dados, eu não consigo fazer pesquisa. Não, não dá para eu fazer pesquisa, eu não consigo fazer pesquisa, né? Mas tá lá, o joguinho online tá lá, tá funcionando, que é uma maravilha, né? Então tá tudo funcionando. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela, vamos ver se eu consigo, todo mundo consegue ver? Sim. Não, ainda não. Peraí. Ninguém tá vendo minha tela? Não. Não, aqui deu alguma coisa errada. Você clicou em Eu compartilhar. coloquei compartilhar aqui, apresentar agora. Isso. Aí você tem que selecionar a tela. Eu vou na janela e aí eu tento colocar aqui, deixa eu ver, compartilhar. Eu acho que não tá entrando mesmo. Certinho. Acho que agora veio aqui, né, a minha apresentação aqui. Estão vendo aí? Sim. É que eu fico sem ver, tá? Olha lá, então a gente vai falar aqui sobre as conexões que transformam, a arte de atrair clientes com propósito. Se a gente for trazer isso para dentro do marketing, né, é um pouco mais específico, é um pouco mais técnico, e eu fui, na verdade, a minha ideia era trazer para vocês um olhar holístico mesmo, tá? E aí eu vou falar um pouco, né? Falei um pouco sobre mim, quem sou eu, vou falar sobre a saúde mental. Nós vamos fazer uma rápida participação aqui, vou fazer aqui uma prática com vocês, tá? Depois a gente vai falar sobre as crenças limitantes, eu vou explicar o que é isso, e depois como é que eu posso ajudar, porque não adianta nada também eu trazer aqui um olhar holístico, trazer um olhar de terapeuta, sem eu poder falar para vocês aqui como é que tudo isso pode ajudar cada um, tá? Eu sei que isso aqui não rola, tá, gente? Vocês que são do marketing vão falar, Adriana, isso não dá certo. Mas é rapidinho aqui, só para a gente poder falar, tá? Meu nome é Adriana, eu sou professora de inglês, como eu disse no comecinho. Eu sou terapeuta holística, que é o que eu realmente quero fazer da minha vida hoje. Então, eu estou nessa transição de carreira, tá? E o grande amor que eu sinto hoje é em realmente poder ajudar as pessoas a encontrarem o seu motivo de viver, né? O seu objetivo. Eu acho que as pessoas precisam muito disso. É como a gente estava conversando no começo, de trazer, né? Está todo mundo numa situação bastante complicada, bastante difícil, né? E hoje eu acho que essa ajuda é muito necessária, ela se faz muito importante, tá? E sim, sou apaixonada por Elvis Presley desde a barriga da minha mãe, gente, por isso a camiseta. Tá?
Então, antes da gente realmente iniciar aqui, eu vou pedir para vocês, então, quem não pegou, quem não trouxe, tá? Pegar aí um papel, um caderno, uma caneta, um lápis, para a gente poder fazer a prática. Legal. Para a gente poder fazer essa prática, tá? Então, como eu estava falando, né, com essa questão aí da tecnologia até avançado tanto, a gente está vivendo aí essa questão da depressão, a questão da angústia, né, do fato da gente poder estar vivendo essa situação que a gente vive hoje, está muito difícil para todos nós, né? E eu li um livro há um tempo atrás, há uns 3 anos mais ou menos, de um escritor em inglês chamado George Orwell. Ele escreveu em 1949 um livro que se chama 1984. Ah, tá, é ótimo. É maravilhoso, maravilhoso. E é incrível, porque foi nesse livro que foi baseado o Big Brother. O Big Brother, para quem não sabe, ele é americano, né? É de uma empresa americana. E esse livro, para quem não leu ainda, é um livro muito difícil, mas anotem aí, chama-se 1984. Depois eu até coloco, eu vou até jogar aqui no grupo, depois vocês dão uma olhadinha, tá? O livro chama-se 1984 e o nome do autor é George Orwell, 1984. Autor George Orwell. Joguei lá no grupo, tá? Então, foi nesse livro que essa empresa se baseou para criar o Big Brother. Tá? É um livro, assim, um pouco difícil no começo, chato, mas extremamente necessário, principalmente para vocês que são do marketing, que querem entrar aí para esse mundo, tá? Eu acho extremamente importante. Por que eu estou falando disso, gente? Porque hoje em dia, como eu falei, né, com esse avanço da tecnologia, nós temos câmera por todo lugar. Você vai no shopping, você tem câmera. Você vai no mercado, você tem câmera. Você está na rua, você tem câmera. Então, eu vejo a nossa sociedade hoje como um grande Big Brother. E o George Orwell, ele escreve exatamente sobre isso. Então, ele chama de grande irmão, né, como eu falei para vocês, eu sou professora de inglês, não estou aqui para dar aula de inglês, mas Big Brother, que traduzindo significa esse grande irmão, tá? E isso tem no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, eles colocam BBB, né, que é Big Brother Brasil. Isso tem em todos os lugares, tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra. E o George Orwell, ele escreve esse livro falando sobre uma cidade, uma sociedade, na verdade, imaginária, tá? Da Inglaterra, e onde ela tem um controle, assim, de uma forma extremamente opressiva, né? As condições de vida são insustentáveis dentro do livro lá, o que ele coloca, né? E hoje eu faço essa grande comparação. Não sei se eu estou sendo ousada demais, mas eu faço essa comparação, né? Onde você vai tem câmera, gente. Ou você anda na rua, tem câmera. Então, assim, fui assaltada, você empresta aí, né? Já filma, né? Filma, né? Então, assim, a gente vê muito meme, por exemplo, quem é do Instagram, quem é do Facebook ainda, vê muito meme por ali, né? O Instagram nem tanto, mas o meme no Facebook é muito forte, né? Ele é muito forte. Então, quem é do Facebook vê muito. Então, por exemplo, tem lá um desastre, a pessoa está lá filmando, tirando selfie, né? O cara está se afogando, pedindo socorro, está lá todo mundo tirando foto. Falou tudo.
Então, a gente está vivendo muito isso que ele escreveu em 1949. Então, veja, se em 1949 uma pessoa escreveu a respeito de uma sociedade fictícia, onde essa sociedade vive todo esse drama de estar sempre, né, sendo observado, sendo olhado, sendo... eu faço também a comparação com aquele desenho futurista, os Jetsons, que foi também feito em 1965, né, e que também trazia muito, que a gente começou a falar no início, que trazia muito também do que a gente tem hoje. Sim. Então, não nos surpreendemos, né? Mas beleza. Qual que é a relação, então, que você está fazendo, né, entre a gente atrair os clientes, porque a gente está nesse grupo justamente porque a gente quer cliente, eu também estou nessa, né, pessoal, eu também não sou diferente de vocês, eu estou em busca também de mais clientes para terapia holística, mas e a nossa saúde mental nessa corrida, como é que fica? Né? Então, qual que é a relação que eu estou trazendo aqui para vocês? Tá? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Para a nossa... A apresentação voltou aí para vocês? Tá dando para ver, ok. Assim. Voltou, né? Tá. Então, olha lá, a gente já falou sobre o holos, né? O que é o holos, o que é o holístico, é o todo. Então, a terapia holística, ela trata o homem como um ser físico, vivente, entre os seus pares, né? Ou seja, aqui, né, como Jesus dizia, na terra viva como os homens, mas está difícil, né? Aí a gente acabou de fazer a relação entre o BBB e a vida real, que é o que a gente está falando, né? E a gente vai fazer aqui uma relação também com a época da pandemia do Covid, né? Ou seja, quando a gente passou ali pela pandemia do Covid, teve logo no começo, como a gente começou a perceber que realmente o vírus ele estava se propagando com muita facilidade a partir do momento em que as pessoas estavam ainda em contato, o que os governos do mundo fizeram? Do mundo inteiro, não foi só aqui. Vamos fazer o afastamento social. Então, né, todo o mundo, a gente, por exemplo, eu tenho uma conhecida que mora na Itália, e a coisa começou também por lá, e aí a gente conversando com ela, eu perguntei, né, a gente perguntou se realmente era aquilo. Ela falou, olha, por dia morre centenas de pessoas, tá? A coisa tá realmente feia, é bem isso mesmo, e se não for pior, né? Então, daqui também o governo achou por bem, pelo menos aqui em São Paulo, acho que no resto do Brasil também, mas aqui em São Paulo a coisa foi muito forte também. Então, né? Inclusive, o governador na época, que era o calça apertada lá, né? O Dorinha Aventureira. Nem me fale. E olha, gente, eu sou do estado, a gente sofreu muito na mão dele, mas enfim. Então, o Dorinha Aventureira, ele, inclusive, fechou comércios, assim, de colocar parede na porta do comércio. Ele mandou... Eu vivenciei isso, lacração, tudo. A gente parecia bandido na rua. Exatamente. Então, era uma coisa assim que, nossa senhora, né? Como que a gente vai fazer isso? E as escolas tiveram que parar, e nós fomos muito massacrados como professores também, porque ninguém entendeu que, na verdade, não eram os professores que não estavam trabalhando, nós estávamos trabalhando, inclusive, além do nosso horário, porque a gente tinha que se virar nos 30 para passar conteúdo para a garotada, sem conseguir um meio de poder conversar com eles, de poder explicar o que era para ser feito, fazia-se tudo ali de qualquer jeito, e a gente tinha que dar nota para eles, porque também eles não eram culpados, né? E nós fomos extremamente massacrados na época, mas passou, né?
Mas o que o Covid, eu costumo dizer muito isso, gente, tudo o que na vida da gente parece ruim, ela tem algo de positivo para nos ensinar. Então, eu acho que uma das coisas que vocês podem olhar de uma forma mais terapêutica, mais holística, né, é o que essa situação está querendo me ensinar. Tá? Então, você fala, poxa vida, a primeira coisa, né, quando acontece alguma coisa ruim conosco, a gente tende a xingar, esbravejar, ficar, né, ô, tio, vem aqui, senta aqui do meu ladinho, vamos bater um papo aí que a coisa não tá fácil, né, e a gente briga com Deus, a gente briga com o mundo, os nossos relacionamentos, não só amorosos, mas sociais também ficam bastante difíceis, a gente briga, o primeiro que fala bom dia pra gente não, bom dia para quem, né, então fica bem difícil, tá? Mas o que o Covid nos trouxe de positivo, né? Primeiro de tudo, da gente perceber que essa socialização, essa aproximação, essa troca um com o outro é extremamente importante para a gente. Ela faz toda a diferença. A gente precisa ter essa relação com outras pessoas, né? Pensem aí, por exemplo, quando foi uma das vezes que vocês saíram, por exemplo, com alguns amigos, ou fizeram uma reunião social, em que vocês deram muita risada, e que depois, sabe quando vocês foram ver, já era 1h da manhã, e você, nossa, eu vou ter que levantar cedo, puxa, eu vou ter que ir embora, e você fala, mas eu queria mais 5 minutos com essa turma, porque tá tão gostoso aqui, né? Tá tão bom essa troca, tá tão gostosa essa troca, e eu não quero ir embora, a gente não quer acabar, e aí tem que, né? A gente tem que ir embora, tem que largar aquele momento. Então a gente vê o quanto tudo isso é muito importante para a gente. Então, esse enclausuramento, ele trouxe para a gente essa sensação de que eu sinto falta do meu amigo, eu sinto falta do meu namorado. Na época eu estava namorando o meu marido, e o irmão dele teve Covid, eu tive que ficar 1 semana longe, e a gente ele fez uma chamada de vídeo comigo, e quando eu vi, estava ele, o irmão que mora com eles ali, que morava ali com eles, estava com Covid, afastado, a minha sogra com Covid, e a sobrinha dele, né? E todo mundo usando máscara dentro de casa. E eu estava conversando com ele, conversei com meu cunhado, conversei com a minha sogra, estava tudo bem. Quando eu vi a sobrinha dele, eu comecei a chorar, né? E ela fazendo almoço para todo mundo lá, e eu comecei a conversar com ela, eu comecei a chorar. Então isso me trouxe muito de que não era só a saudade que eu estava dele, era 1 semana só, né? Era só 1 semana afastado, depois aquilo tudo ia passar. A gente podia voltar a se encontrar, a gente podia voltar a se ver, mas o estar com eles era muito importante para mim também, né? O estar com eles ali, o conviver com eles, porque, né, era muito importante, era muito bom. E esse afastamento social, né, ele trouxe, além de mostrar para a gente o quanto essa troca é importante, né, trouxe também a questão de trabalhos remotos. Então, impulsionou também a economia de uma forma em que a gente pôde trabalhar remotamente, a gente podia ficar em casa trabalhando remotamente. Impulsionou, por exemplo, as compras online, muita gente que tinha medo de comprar online, começou a comprar online, né? Muita gente ficou viciada nisso também, né? Nossa, olha, eu vou falar para você que na área de confecção eu me assustei, porque na época eu estava trabalhando com uma quantidade muito grande e assim, era um boom enorme das pessoas pedindo, que eu ficava, mas essa pessoa vai usar onde? Aí
a gente conversando com as pessoas, não, mas eu vou usar dentro de casa mesmo. Era algo absurdo. E assim, é para usar dentro de casa, e assim, a gente sabe que isso não vai durar o resto da vida, né? A gente sabe que em algum momento isso tudo vai passar, e quando passar eu vou ter oportunidade de utilizar essa roupa, esse calçado, né? Muita gente comprou eletrônico também, muita gente começou a fazer vídeo do seu dia a dia em casa, e muita gente começou a trabalhar como um youtuber, vamos dizer assim, a partir desse momento, né? Então, muita coisa, às vezes a situação pode ser a pior que for, mas a gente sempre tem algo de positivo para tirar desse meio, né? Mas o que aconteceu conosco lá atrás, hoje também está se refletindo numa grande maioria, numa grande parcela de pessoas hoje, né? Que também é a questão dessa depressão, dessa angústia, né? Porque parece que não, mas esse inconsciente coletivo do que aconteceu lá atrás ainda está fazendo muito efeito nos nossos dias atuais, né? Então, muita gente, por exemplo, quando a gente voltou a trabalhar no presencial, eu que trabalho com adolescente, a gente percebeu também uma postura diferente deles, os professores também, muito afetados, né? Eles porque perderam entes queridos, né? Eu tive a oportunidade de conversar com adolescentes que foram criados, por exemplo, por seus avós, e tinham os seus avós como seus pais, né? E aí eu falei assim, faltou alguma coisa? Ele falou, faltou eu dizer para o meu avô mais vezes o quanto eu amava ele. Então, a gente começou a perceber, então, parece que até que tudo isso volte no seu normal, volte ali para o andar, né, caminhar normal da vida, a gente ainda vai ter muita coisa para resgatar em nós, né? E a gente está vivendo hoje uma situação bastante imediatista, né? Uma cultura do imediatismo, tá? Então, tudo que a gente quer para agora, a gente quer para ontem, não é para amanhã. Eu não quero ficar esperando amanhã para ter cliente. Eu não quero ficar esperando daqui 5 anos para eu poder viver do que eu gosto de fazer, que é a terapia. Eu quero sair agora da escola, porque para mim ela já não faz mais sentido, né? Eu preciso ter a minha empresa precisa vender mais, a Fabi é do ramo de confecção. Então, assim, roupa, ela vende, e ela vende bem, calçado, vende bem, e comida, a área né, de alimentos, ela também cresce. Por quê? Roupa todo mundo precisa, calçado todo mundo precisa, se alimentar todo mundo precisa, né? Então, essas áreas são as áreas que elas têm um crescimento até grande, mas também não dá para ficar só nisso, porque a gente também almeja algo melhor, algo maior, e isso é ruim? Absolutamente, né? Não é ruim. Ruim seria se você fosse uma pessoa, ou se você é uma pessoa egoísta. Você quer só para você, né? Então, isso não é bom. Porque o ramo, eu falo, né, o sol nasce para todo mundo. Todo mundo tem direito ao sol. O sol não nasce amanhã cedo, ele não vai nascer e falar assim, peraí, deixa eu pensar aqui, para quem que eu vou brilhar mais hoje? Ah, eu vou brilhar hoje mais para fulano de tal. Ah, hoje eu não vou brilhar muito aqui, não. Hoje eu vou deixar a chuva lá. Não faz isso. Até porque não é um ser pensante, né? Mas simplesmente nasce ali para todo mundo tem direito de, né? Eu, por exemplo, não gosto muito de sol, porque preta desse jeito que eu sou,
Eu viro um camarão debaixo do sol, né? Então tem que tacar 300 quilos de protetor aqui, 70, 100, e ainda assim corre o risco, né? Então eu não curto muito. Não gosto muito também do calor, porque eu me sinto mal, né? Eu passo mal no calor. Mas, enfim, todo mundo tem direito a brilhar. É isso que essa brincadeira toda é para dizer isso, né? Que todos nós temos direito a brilhar. Todos nós temos o nosso lugar ao sol, como se diz, né? Mas o que é essa cultura do imediatismo, tá? Esse conceito de imediatismo, ele foi bem popularizado em 2013, tá? E a gente quer tudo para agora, tem que tudo acontecer nesse exato momento, tudo tem que ser para agora, para já, né? E ele está trazendo um alerta aí para a gente sobre o comportamento ansioso, progressivo da nossa sociedade moderna, tá? Então, nós temos aí o advento da internet, né? Esse boom da tecnologia, tá? Em que a gente consegue, por exemplo, ter acesso a 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, no mesmo momento. Então, por exemplo, se a gente tiver que ficar esperando um download de 5 minutos, todo mundo já entra em parafuso, não é? 5 minutos vai demorar, mas que é isso? Pelo amor de Deus, tem que ser assim, ó. Né? E a gente está vivendo, a gente quer agora. Então eu baixei o negócio e já quero ver, né? Eu quero pegar uma música. Música é uma coisa que assim você põe lá no Spotify e qualquer outro, né? Qualquer outro aplicativo aí de música que você tenha, você coloca lá, você já quer ouvir. Você comprou uma determinada música, você já quer ouvir. Para quem tem iPhone é muito problemático isso, né? Porque a Apple é exatamente assim, tudo que você quer ouvir você tem que pagar. Então é complicado, né? Mas tem uns que dá para a gente ouvir sem ter que ficar pagando, né, gente? Sim. Né? Então, esse imediatismo, né, ele é concebido por essa ideia de que o passado não existe, né? E o futuro é incerto. Nossa, aí tem gente que fala assim, o futuro, ele depende do que a gente faz hoje no presente. Então, ele também não existe. E aí? O nosso momento é agora. Né? O nosso momento é agora, a gente tem que viver no agora. Tá, mas aí, por exemplo, a Apple lançou um iPhone 17 XRY e eu preciso dele porque ele tem uma baita tecnologia e eu preciso dele agora. E fica complicado, porque daí, eu estou dando apenas um exemplo, mas é muito do que acontece também, né? Eu falei do download de 5 minutos é muito. Esperar um download de 5 minutos é muita coisa. Então, tá bom, vamos diminuir para 3. 3 minutos? O que é tudo isso? É uma coisa louca. Então, a gente quer tudo para agora, para já, né? Eu preciso de cliente para minha empresa. Calma, é tudo no tempo de Deus, viu, Maria? Deus, eu não tenho muito tempo para ficar esperando, não. Já viram um meme? Eu vou ver se eu acho ele aqui, um meme assim, tipo... a pessoa meditando, né? A pessoa está lá meditando para pegar a paz interior, né? E aí, acho que é da Mafalda, se eu não me engano, e ela fala assim, paz interior, vem logo que eu não tenho o dia inteiro. Né? Quer ver? Aqui. Pessoa ansiosa meditando. Vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Deixa eu interromper este compartilhamento. Vou tentar compartilhar aqui.
Mas você sabe, esse imediatismo, no meu ponto de vista, a culpa é nossa mesmo, né? Principalmente nós pais, principalmente a gente, né? Nós que somos mais Nós, antigos, a gente quis criar os nossos filhos de uma maneira diferente, se sentindo culpado pelo tempo e pelas coisas, então eu vou prover, eu vou te dar, eu sei porque eu fiz isso. Então eu sei que a responsabilidade de tudo que está acontecendo comigo, a culpa é minha, porque eu não coloquei, meu pai me colocou para trabalhar com 6 anos de idade. Eu entendi o que ele fez. Eu não quis fazer isso com os meus filhos. Me arrependo, porque se fosse hoje eu teria feito a mesma coisa, né? Teria, amiga, teria. Estou vivo, ó, tenho os braços, as pernas, ainda sim, estamos vivos. exatamente. Estão conseguindo ver aí o rapazinho? Não. Deixa eu ver se eu consigo colocar de novo. Vou apresentar agora. Compartilhar. Vamos ver aí se vai. Aí, Agora, ó. Pessoa ansiosa meditando. Vem a paz interior, eu não tenho o dia todo. Então, esse é o imediatismo, né? É a pessoa realmente querendo, vai logo, que 5 minutos aqui meditando não dá, não. A gente fala, né? Assim, por exemplo, eu criei um método dentro da terapia holística, né? Em que eu trabalho com várias ferramentas que eu tenho da terapia. Então, eu tenho várias técnicas, e a meditação é uma delas, né? Então, a gente pede para a pessoa, olha, para uns 3 minutinhos, respira, né? Faz uma respiração, faz uma técnica de respiração, medita um pouco, não, mas eu não tenho esse tempo. E a pessoa realmente sente isso no corpo, porque a pele parece que treme, sabe? A pele treme, o corpo treme, a pessoa fica ali, parece que sem conseguir respirar, né? Então, a minha ideia era justamente, né, de trazer isso. Então, a gente ficar ali muito apegado às coisas, o fato da gente ter hoje, por exemplo, essa facilidade da gente ter, né, as redes sociais que nós temos hoje, a gente poder ter essa facilidade de a qualquer momento, deixa eu respirar 5 minutos, eu vou aqui, pego meu celular e fico ali navegando, não estou olhando para nada, a cabeça chega a ficar vazia, assim, você não está olhando nada, você só vai rolando o feed, né? Seja no Insta, seja no Face, enfim, qualquer que seja a rede social, você está ali rolando, né? E aí a gente percebe que isso traz aí um apego muito forte, muito grande, né? Uma dependência muito grande aí dessas redes sociais. A garotada, por exemplo, segue esses influencers, é né? isso mesmo. E tem aí também um filósofo que diz, né, só tem influencers porque tem idiotas. Mas é muito engraçado, porque assim, são pessoas que não influenciam em nada. Para nós que temos uma... Pode falar, Fabi. É falta de conteúdo, né? Existe uma falta de conteúdo muito grande dessas pessoas, porque eles não trazem absolutamente nada, né? Às vezes, inclusive, eles trazem muita desinformação. Eu percebi muito isso logo depois da pandemia, também, a gente falando aí, trazendo um pouco de novo essa coisa da pandemia, eles trazendo informações que não condiziam com a realidade, né? Muita gente hoje em dia, inclusive, está sendo enganada por falsos advogados, por falsos médicos. A gente está vendo pessoas morrendo porque foram falar, eu fui lá naquele médico, mas aquela pessoa não era médica. Não é? Tem aí um caso bem recente do rapaz que foi lá e fez um procedimento, né, um procedimento estético, e simplesmente aquele negócio entrou, tirou todo o ar dele, o oxigênio dele, aquilo começou a fechar a garganta dele, o menino morreu, sufocado, né? Então, muita gente, por falta de conhecimento, por falta de maturidade,
simplesmente vai naquilo que a pessoa está falando ali na rede, e não busca saber se aquilo é verdade ou não, né? Então, eu cheguei a dar aula disso também, falando sobre fake news para a garotada, e como que eles deviam fazer. Então, eu quero fazer um pequeno parênteses aqui, para quem estiver ouvindo agora, e para quem estiver ouvindo mais para frente, e, por favor, antes de você confiar em qualquer pessoa e qualquer informação que você venha a ter, primeiro, né, vá numa fonte segura, se realmente aquilo é verdade, se não é, né? Então, procurem sempre fazer isso. Então, não ficar se deixando alimentar por informações que não estão te fazendo bem, que não estão te trazendo a verdade, tá? Então, a gente também não suporta ficar ali um determinado tempo sem o celular também, como eu estava falando, né? Hoje, se você quiser castigar seu filho porque ele não foi bem na escola, ou porque ele não teve um comportamento adequado com determinada pessoa, com determinada situação, o que você faz para castigar? Tira o celular, né? Então, para eles, isso é o pior castigo que tem. Se você mandar ele para o quarto ficar pensando 15 minutos ali, ele fica. Mas desde que ele esteja com o celular na mão. Agora, se você mandar ele ficar pensando 15 minutos sem o celular, serão 15 anos, ao invés de 15 minutos, né? Então, essa cultura imediatista, né, ela se consolida muito nessa expansão da era digital, tá? Que a gente tem vivido, né? E para os jovens isso tem sido muito complicado mesmo, tá? Então, olha só. Vamos voltar aqui ao meu compartilhamento. Bati no botão errado. Ai, cadê o meu? Achei. Não foi. Não, agora foi. Agora foi, né? Vamos vendo. Tá. Então, olha aí. Então, falamos aí também sobre o imediatismo, né? E é óbvio que a saúde mental, nesse imediatismo, também está indo ralo abaixo, né, gente? Então, ansiedade, depressão, frustração, impaciência, a dificuldade de concentração, principalmente da criançada, né? Tudo isso são comportamentos doentios da nossa sociedade e que as pessoas não estão se dando conta disso. Isso mesmo. Né? As pessoas não estão vendo isso, e o que é pior ainda, que muita gente não aceita isso como uma doença emocional. Né? Esse imediatismo, não estão vendo isso como um problema de saúde mental. Os próprios atletas estão falando sobre saúde mental agora, né? Algumas pessoas que simplesmente desistiram de participar das Olimpíadas. Por quê? Porque são horas e horas e horas e horas e horas a fio, tendo que fazer aquele mesmo movimento. Então, chega um determinado ponto que você não aguenta mais mesmo. A pressão é muito grande, não é? E não só de você ficar fazendo aquele movimento repetido várias e várias vezes, mas, inclusive, com a sua alimentação. É um aniversário que você não pode estar junto, uma comemoração que você não está, é a falta da família que você sente, né? Sair. Então, assim, tudo isso mexe muito com todo mundo, né? Estou falando de atleta, mas conosco, tudo que a gente vem vivendo aí nesses últimos anos, tudo isso está atrelado à nossa saúde mental também. E essa situação de que a gente quer tudo para agora, para já, né? A gente não pode esperar amanhã, a gente não pode esperar o ano que vem, a gente quer tudo para agora. Então, isso também a gente pode dizer que é um problema de saúde emocional e que afeta o nosso mental
e que afeta o nosso físico, tá? É tudo assim, é de fora para dentro, né? Uma doença que se manifesta no corpo, ela começa fora. Então, eu quero ganhar dinheiro, eu quero cliente para minha empresa, eu quero provar para as pessoas que eu sou bom, que isso dá dinheiro, que eu posso viver disso. Mas o que está fora fica falando na minha cabeça, e eu vou integrando, vou trazendo para dentro, e aquilo começa a me afetar. Afeta o meu corpo, né? E aí eu começo a ficar doente, né? O que eu quero trazer, né, para vocês aqui é qual é o propósito de cada um de nós, né? O que é propósito? Propósito é aquilo que a gente quer fazer, é aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente levanta de manhã e fala, putz, eu vou fazer isso daí, ai, que legal e tal. Por exemplo, quando o Igor me chamou para fazer essa palestra, né, eu levantei na sexta-feira, e enquanto eu não terminei de escrever, eu não parei, né? E vinha e fervilhava a cabeça, e eu falei, gente do céu, mas se eu parar para falar tudo isso, eu vou ficar acho que 3 horas falando, ninguém vai me aguentar, né? E não dá, então você tem que resumir ao máximo. E aí você fala, nossa, mas eu tenho que tirar isso, bom, mas eu vou dar uma pincelada nisso, eu vou trazer isso, porque é tanta coisa que você quer trazer, é tanta informação que você quer trazer, mas que a gente sabe que as informações também têm que vir aos poucos, né? Elas não podem também vir numa enxurrada de coisa, porque senão a gente também dá bug, né? A gente buga também, né? Então, propósito é isso daí, é quando a gente tem essa grande vontade de fazer aquilo, que a gente fala, ai, nossa, eu vou lá de novo, eu vou fazer, puta, que legal, né? Delícia. Olha, a pele, gente, arrepia, né? Eu fazendo, olha, é que vocês não conseguem ver, né? Mas eu tô arrepiada aqui, então é isso é propósito, né? E todos nós temos o nosso propósito. É quando a gente chega e fala assim, é isso que eu quero fazer para minha vida, é isso que eu quero trazer para mim, né? E cada um é dentro do seu ramo, né? Aquilo que te fala mais alto ao coração, né? Então, quando a gente não consegue atender esse propósito, ganhar dinheiro. Eu, por exemplo, dentro da terapia holística, esses dias eu mesma parei e falei assim, gente, eu não aguento mais esse Instagram. Porque você começa a rolar aquele bendito feed, mas o que tem de gente vendendo coisa, você fala, Jesus amado, isso aqui virou uma vitrine eletrônica. Mas é isso mesmo. Ele e o TikTok é exatamente isso. O TikTok eu já nem tenho. Eu falo, não dá, né? E assim, eu já fiz algumas coisas lá no TikTok, mas eu falei, não dá, não é isso, eu não sei lá, não gostei, não achei interessante, e não fiquei com ele. Então, eu fiquei só com o Facebook e com o Instagram. Mas a gente começa a perceber que é muita gente vendendo coisa. Aí você começa, eu preciso dessa ferramenta. Nossa, não, mas esse aqui, ele tá, olha, é interessante isso que ele está trazendo. Olha, essa daqui também. Olha, eu acho que esse é melhor que aquele. E você vai. Quando você quer ver, você está com um monte de curso, você está com um monte de técnica, você não sabe por onde você começar, né? E você começa a ficar desesperado, porque você começa a colocar tudo aquilo que você aprendeu em prática, e você começa a ver, de repente, que aquilo também não está te trazendo dinheiro, aquilo também não está te trazendo o cliente que você queria, né? E aí você começa a entrar em desespero também. Porque você está vivendo daquilo do seu propósito, você está fazendo aquilo que você ama aquilo que você faz, é aquele que você fala, nossa, eu vou acordar e eu tenho isso para fazer. Aí você fala, que gostoso. Mas está faltando ainda alguma coisa, a gente ainda está vindo dentro de um vazio muito grande, né?
Por quê? Porque tudo isso, tudo que a gente quer fazer porque a gente quer ganhar dinheiro. A terapia holística, ela dá dinheiro? Dá, tem gente que ganha rios de dinheiro com isso. Não é? O marketing é o grande propulsor nisso tudo. Ele dá dinheiro tanto para a pessoa que está ajudando, por exemplo, imagina, de repente, eu e o Igor estamos trabalhando em parceria. Ele está ganhando o dinheiro dele, mas ele está me ajudando a ganhar o meu. Então, a gente está aqui fazendo essa troca, né? Agora, ao passo que quando você não consegue fazer isso de uma maneira solo, né? Eu tentei muitas coisas. O Instagram agora está fazendo isso. O Instagram não vai entregar o seu conteúdo porque você está fazendo isso, isso, isso. Porque, gente, você começa a entrar em parafuso. É verdade. Você entra em parafuso, porque cada um fala uma coisa, e aí você fica naquela do tipo, o que eu vou fazer agora? Né? Como é que eu vou fazer isso sozinha? E você começa a perceber que sozinha você não consegue. Né? Então, tudo que a gente quer fazer está atrelado a gente ganhar dinheiro, sim. Né? Eu fiz, por exemplo, eu não sei como que fala isso, Igor. Eu fiz ali uma chamadinha que eu coloquei para algumas pessoas que eu estava dando uma sessão de graça. Né? E algumas pessoas apareceram, mas eram 2 pessoas também que eram da mesma área, eram terapeutas holísticos. Uma eu não sei por que veio, mas enfim. E a outra pessoa veio porque depois eu entendi que ele queria também vender o peixe dele, né? A primeira pessoa que veio para mim nessa ação, ação, né, Igor, que a gente fala, a gente faz uma ação, né? Então eu fiz essa ação de chamar algumas pessoas ali para fazer uma análise gratuita comigo. Aliás, eu vou colocar isso para o grupo também, quem quiser depois, tá? Fazer uma análise holística comigo, será de graça. Essa semana eu não estarei aqui em São Paulo, né? Eu vou estar viajando. Mas na próxima semana eu estou com a agenda, e aí a gente pode ir marcando, tá? Mais ou menos, tá? Porque mas você está à noite, durante o dia eu não tenho ninguém. Eu vou ver você de noite. Eu vou ocupar bastante a sua agenda. Isso aí. E aí a gente pode fazer isso. Então, vamos deixar um tempinho vago, né, para o pessoal aí do grupo, quem quiser, poder fazer essa análise comigo, uma análise que eu vejo onde é que está o seu bloqueio, tá? E por um tempo limitado, porque quem estiver vendo essa gravação aí daqui 1 ano, 2 anos, talvez isso já não esteja nem valendo mais, né? Mas, por enquanto, aqui, até o final, nós estamos hoje, é dia 14/10/24, pelo menos aí até o finalzinho do mês, a gente consegue fazer isso de uma forma gratuita para o grupo, para que vocês possam entender aí um pouquinho o que está bloqueando você, tá? Então, até essa primeira pessoa que veio fazer essa entrevista comigo, ela falou assim, poxa, mas as pessoas colocam que é de graça, no fim elas querem vender alguma coisa. Sim, ninguém vive de brisa, né? A gente precisa do dinheiro, então hoje eu tenho um trabalho fixo? Tenho. É o que eu quero fazer para o resto da minha vida? Não, eu não vejo mais sentido nisso. E assim tem muita gente também. Tem muita gente que não está vendo mais sentido naquilo que faz, né? De repente a pessoa é do marketing e quer trabalhar com artesanato. Cansei, né? Buguei já, minha cabeça não dá mais, eu quero trabalhar com artesanato, é isso que eu gosto de fazer, eu quero ficar pintando guardanapo, eu quero pintar madeira, eu quero fazer quadros, enfim, né? A pessoa quer sair daquele ramo, ela tem esse direito, é ótimo. E tem gente que quer crescer dentro do próprio ramo, que também é maravilhoso.
Então, independente daquilo que você busca, daquilo que você quer, por que você não está conseguindo? Por que o que está nos bloqueando? O que está nos deixando para trás? Né? Então, é isso que a terapia que eu trabalho, né, o método que eu fiz, que eu criei, trazendo todas as técnicas que eu conheço, que eu tenho, e mais essa entrevista que eu faço logo no início. Então, claro que é para vender o meu peixe, porque senão eu não estaria fazendo. Eu seria, por exemplo, se eu fosse uma bilionária do tipo Elon Musk, Bill Gates, né? Poderia pensar em fazer a terapia holística de forma gratuita, né? Mas ninguém vê, por exemplo, que você investiu, que você paga os cursos que você faz. Você está ali investindo o seu tempo, o seu dinheiro em algo para conhecimento seu, para você poder utilizar em ajudar as outras pessoas, né? Então, a gente começa a perceber que, de repente, a gente não está ganhando o dinheiro que a gente quer, a gente está trabalhando ali horas e horas a fio, né? E a gente quer o quê? A gente quer captar cliente a todo custo. A gente quer cliente de qualquer maneira, e a gente vai começar a correr, a gente começa a trabalhar além do nosso tempo, a gente começa a questionar, e a gente começa a nos questionarmos por que eu não estou conseguindo? Eu estou errando? E aí, e tem mais, quando a gente fala às vezes em erro, mas você errou nesse ponto, pronto, já é um castigo para a pessoa, às vezes, porque a pessoa se pune. Quando fala eu errei, a pessoa não olha esse erro como uma oportunidade de consertar. Ela olha para o erro como uma punição, né? E isso está gravado em algum ponto do ser da pessoa, né? A gente, como a Fabi falou no começo, a gente passou por situações. Ela falou agora há pouco também. Meu pai me pôs para trabalhar com 6 anos de idade. A minha mãe começou a trabalhar com 9 anos de idade, né? Eu falo assim, eu apanhei do meu pai e eu não estou morta. Não. Né? Eu apanhei feio do meu pai, né? E hoje você não pode levantar a mão para uma criança, você não pode dar um tapa, né, no popô da criança, porque a criança errou. Você tem que se ajoelhar, ficar na altura da criança, porque você não pode passar para a criança autoridade. Eles chamam de insegurança, né? Você está passando insegurança para essa criança. E, na verdade, o que as crianças realmente precisam dessa autoridade, dessa fase de que eu tenho alguém que, se eu precisar, é forte o suficiente para estar comigo, para estar do meu lado. E aí, quando você se nivela no nível da criança, ela também vai se sentir perdida. Eu acho que vai ter psicólogos aí que vão, com toda certeza, discordar de mim. Mas, enquanto, por exemplo, eu tenho as minhas inseguranças hoje, com toda certeza. A gente ouviu coisas dos nossos pais ao longo da vida, principalmente quem é dessa fase aí, 40 a mais, ouviu coisas de pai e de mãe, que se a gente contar, fala, nossa, mas se fosse hoje, eles estariam no conselho tutelar. Nossa, meu bem, imagina. Né? Estariam no conselho tutelar. Imagina que um pai fala isso para uma criança, uma mãe. Imagina sua mãe bater em você com cabo de vassoura, bateu. Espada de São Jorge, fio de sei lá o quê. Eu moro no interior, Fabi, Igor, eu moro no interior, uma cidadezinha chamada Cerquilho.
Ela é próxima aí, ela é na região de Sorocaba, perto de Boituva, Tietê, né? E aqui eu comecei a brincar com eles uma vez, eu falei assim, vou trazer varinha, né? Vou trazer a varinha para bater em vocês, mas brincando com eles. Aí teve uma que falou assim, não, professora, saco de boi seco. Eu, como é que é? É, professora, saco de boi seco. O saco do boi seco, ele dói mais do que varinha. Ele deixa marcas mais do que varinha. Eu falei, então pode me arrumar um, que eu vou trazer, vai ser minha ferramenta pedagógica agora também. Então, assim, os mais velhos, eles deram para a gente aquilo que eles sabiam dar. Né? E hoje em dia eu falo também, as pessoas dão aquilo que elas têm para dar. Elas só conseguem disponibilizar o que elas têm. Eu concordo com você, mas eu discordo em um ponto. Claro, nós damos aquilo que realmente nós podemos dar. Só que com essa sociedade nova, a gente tem medo. Eu sei porque eu encontrei isso com várias pessoas. E todo mundo relatou exatamente a mesma coisa. Nós temos medo da rejeição. Imagina, minha mãe e meu pai nunca se preocupou em falar, tipo assim, que eu chegasse para eles e falasse que eu amasse eles. Nós, sim. Nós tivemos isso. Nossa, será que meu filho me ama? Será que minha filha me ama? Imagina, meu pai e minha mãe estavam preocupados. Meu pai e minha mãe queriam respeito. O que falta nessa sociedade é respeito. Uma outra coisa que você falou de depressão e síndrome do pânico. Eu tive, né? Foi horrível, foi péssimo. Horrível. Eu não aconselho para, sabe, eu não desejo para ninguém. Porém, existe uma Fabiana quando teve e existe a Fabiana de agora. Uhum. Então, assim, eu vou falar uma coisa que vai ser horrível. Eu agradeço a depressão que eu tive. Eu te entendo. Porque a depressão que eu tive transformou a Fabiana numa pessoa completamente diferente, né? Hoje eu consigo discernir muitas pessoas, eu tirei muita gente da minha vida. Uma outra coisa que você fez no comentário, de que a doença vem de fora para dentro. Concordo e discordo em alguns pontos. Por exemplo, o pai dos meus filhos, eu sou viúva, né? Ele não percebeu a doença dele veio de fora para dentro. Ele também estava depressivo, ele não entendeu. Ele virou um homem acumulador, um homem extremamente inteligente, era um mecatrônico, era um engenheiro mecatrônico, um baita de um engenheiro, ele era conhecido como Deus na área dele, só que ele se fechou de uma tal... E ele morreu na pandemia, né? E ele se fechou de uma tal maneira que, para ele, aquilo, ele tinha um apego emocional, que é o que eu percebo em muitas pessoas, que elas acabam tendo, e as crianças também, porque você acaba passando isso para os seus filhos. Você acaba passando esse medo, essa angústia, essa dor para eles, né? Esse medo de perder, esse medo. Na pandemia eu vi de faltar. Exatamente. Nossa, meu Deus, eu tenho que agradar ao máximo, porque senão eu não vou dar um abraço. Eu preciso ter aquilo, porque várias vezes na época da pandemia, eu produzi muita máscara, né? E várias pessoas eu ouvi falar, não, mas eu vou comprar isso, eu vou gastar todo o meu dinheiro, porque eu não sei se amanhã eu vou estar viva. Aí um dia eu cheguei, era a terceira vez que eu estava levando para aquela senhorinha, em menos de 15 dias, e eu falei para ela, tá, a senhora vai gastar todo o seu dinheiro. Se a pandemia acabar amanhã, não tem problema, minha filha, eu não estou preocupada. Eu ouvi isso de inúmeras pessoas. Plantas, eu tenho um vizinho aqui, a casa dele é linda, porém, ele colocou planta na casa inteira, porque para a cabeça dele, como ele não podia sair, então ele cuidava das plantas. Eu vi várias pessoas jogando a sua emoção nas outras, e eu vejo muito isso ainda, eu acredito que isso ainda vai durar uns 10 anos, no mínimo, para começar a curar, porque o que eu encontro de pessoas com problemas emocionais gravíssimos é algo absurdo. É assim, tipo, eu vou me jogar no chão, aos seus pés, mas você não vai embora. Você pode pisar, você pode sapatear, eu te dou tudo, mas fica. É um apego emocional, é uma dor que eu olho para aquilo, e eu acho uma coisa tão ruim, mas tão ruim, que eu falo, meu Deus,
o dia que a ficha dessa pessoa cair, a dor vai ser horrível. Mas é disso que a gente está falando, né, Fabi? É o que eu trouxe aqui. Tudo isso vem justamente dessa época da pandemia, né? Sim. Todo esse medo de faltar, esse medo de não ter, esse medo de... Tudo isso veio com esse afastamento, com essa questão da gente não estar perto um do outro, né? Então, como você falou, seu vizinho começou a dar todo o amor dele para as plantas, teve gente que deu para bicho, Sim. né? Então, eu vou pegar mais um cachorro, eu vou pegar mais um gato, eu vou pegar mais não sei o quê, eu vou pôr mais uma planta, isso aqui. Por quê? Porque realmente o afastamento social nessa época teve que ser bruscamente cortado. Então, tudo isso traz esse receio, esse medo, e é o que eu estou falando, a gente está vivendo isso até hoje, e isso não tem, a gente não sabe quando realmente isso vai acabar, né? Então, isso tudo traz essa ansiedade, essa frustração, essa impaciência, burnout, que agora tantas pessoas estão falando de burnout, eu entrei em burnout. Meu Deus. Então, assim, e muita gente acaba entrando nos excessos. Além disso tudo, muita gente acaba achando o quê? Eu vou me drogar, eu vou se viciar em álcool. Às vezes não é aquela questão consciente, não. É só um tapinha que eu vou dar, é só um negocinho aqui, é só uma biricadinha que eu vou fazer. Só que quando quer ver, ficou ali tão preso, tão ali, né, que ficou viciado, né? Eu gostaria que tivesse mais gente para a gente poder fazer a dinâmica, mas eu vou fazer com vocês que estão aqui, tá? Por favor. E a gente eu vou explicar certinho para vocês, mas vocês vão colocar aí no topo, né, do caderno aí que vocês trouxeram, ou do papel, eu quero que vocês coloquem qual que é o seu maior objetivo hoje. É ganhar dinheiro, é ter mais cliente, é ter um espaço, é ter um escritório, como no meu caso, por exemplo, é ter o espaço terapêutico, né? O que é? Qual que é o seu maior desafio hoje, né? O que você quer, o que você deseja para você. Então, como é que vai funcionar? Eu vou fazer para vocês 6 perguntas. Para a gente não se alongar demais, vocês vão colocar pelo menos aí umas 3, 4 respostas, tá? As perguntas serão negativas. E as respostas serão negativas também. Todas as respostas, tá? Então, se eu perguntar assim, por que você não consegue atingir esse seu objetivo? Aí você vai colocar assim, eu não consigo atingir o meu objetivo, por quê? E você vai escrever, tá? Sem ficar julgando a sua resposta, sem você ficar procurando dentro de você essa justificativa. Você vai simplesmente deixar o que vem em você e tacar no papel. Sabe assim, quando você vai escrevendo sem pensar? É isso aí que eu quero. Vocês vão escrever sem pensar, tá? Então, vamos lá, de novo. Então, se eu perguntar para vocês, por que eu não posso, vamos supor, por que eu não posso ter clientes? Aí você vai colocar, eu não posso ter clientes porque parará, 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 parará. Tudo vai ter que ser assim. Eu não posso ter clientes por isso, eu não posso ter clientes por aquilo, eu não posso ter clientes por aquilo outro, eu não posso ter clientes por isso aqui. Tá? Umas 3, 4 aí, o que vocês conseguirem. E tem que ser tudo o que vier na sua mente. A primeira coisa que vier na sua mente, você põe no papel. Não julgue, não pergunte, fala, mas isso, não. É para pôr no papel, tá? Então, mente aberta, olhos fechados, não, olhos abertos. Então, vamos lá, tá? A primeira pergunta é, por que eu não quero, e aí o que você colocou aí em cima. Então, por que eu não quero ter clientes?
porque eu não quero crescer na minha empresa, porque eu não quero, enfim, o que você colocou aí como objetivo. Porque eu não quero, e o que você colocou aí como objetivo. Aí você vai responder, eu não quero este objetivo porque, sem ficar se julgando aí, deixa vir. Prontinho aí? Conseguiram? Uhum. A número 2 é por que eu não consigo este objetivo? Por que eu não consigo este objetivo? Eu não consigo este objetivo porque isso. Eu não consigo este objetivo porque aquilo. Eu não consigo este objetivo porque tal coisa. Sem julgamento, mente aberta. O número, desculpem, o número 3. Por que eu não posso esse objetivo? Por que eu não posso alcançar esse objetivo que vocês colocaram? Eu não posso este objetivo porque parará. Eu não posso esse objetivo porque parará. O número 4. Está muito rápido, posso ir. O número 4 é: por que não depende de mim este objetivo? Por que não depende de mim este objetivo? Não depende de mim este objetivo, porque... Tarará. Não depende de mim este objetivo, porque... Parará. Quem estiver assistindo também essa gravação, pode fazer também, tá? Pausa o vídeo e faz aí a sua pergunta. A quinta pergunta: por que não é certo este objetivo? Por que não é certo este objetivo? Não é certo este objetivo, por quê? Não é certo esse objetivo, porque outra coisa. Rapaz. Sem pensar, Fabi, manda pau aí. Não, foi por isso mesmo, é por isso mesmo que eu tô falando. Nem eu percebi. Essa dinâmica é interessantíssima. E a última pergunta: por que eu não mereço este objetivo? Sem julgar, deixa vir. Eu não mereço este objetivo porque isso. Eu não mereço esse objetivo porque aquilo. O que deixa vir, só deixa a caneta escrever.
É incrível, né? O que estava escondido aí. Menina, a hora que eu percebi o que eu estava escrevendo, Senhor! Tudo escondidinho aí. Rapaz! É um perigo, menina. Perigo! É um perigo. Essa dinâmica, ela é maravilhosa, ela é muito explicativa, ela é muito elucidativa, porque tudo que vocês escreveram aí está escondido dentro de você. E veio de algum lugar, ela está aí em algum lugar, né? Com certeza. Agora que vocês escreveram, né? Era porque eu não quero, porque eu não consigo, porque eu não posso, porque não depende de mim, porque não é certo e porque eu não mereço. Então, qual que é agora, o que nós vamos fazer? Vocês vão reler o que vocês escreveram e vão pensar, vão pegar aí o que mais tocou vocês, aquilo que mais mexeu com você, aquilo que fez a Fabi pensar, meu Deus, menina, por que eu escrevi isso? Não precisa me falar, vocês não precisam falar nada, tá? Mas, assim, qual é o tônus disso tudo? Vocês têm que perceber o que é justificativa. Porque, por exemplo, você fala assim, eu não vou ter o meu espaço holístico, por exemplo, né, me colocando aqui como exemplo, eu não vou ter meu espaço holístico porque eu não tenho dinheiro. Isso é justificativa. Eu não tenho dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Mas isso não é uma coisa que vai durar um período, né? Então, a gente tem que olhar agora o que realmente o que está realmente ali escondido dentro da gente e aquilo que é apenas falatório da cabeça. Porque a nossa cabeça nos sabota, a nossa mente nos sabota. Né? O que é o que a gente chama na terapia holística de autossabotagem. Isso é ruim? Não, eu simplesmente não sei que eu estou fazendo isso comigo. Né? Eu não sei que eu estou fazendo isso. Agora, o que vocês escreveram aí, que está escondido em você, é onde a gente pode resgatar, né, essa ideia e trabalhar dentro das terapias. Isso pode ser dentro da terapia holística, como pode ser de uma terapia convencional. Você pode ir um psicólogo, um psiquiatra, né? Isso, gente, não tem nada a ver com estou louco. É muito mais do que importante isso. Porque, como a gente estava falando, a gente está vindo aí desde o advento aí da internet, que era uma coisa para ser boa, que era para ser uma coisa para que as pessoas pudessem usar da melhor maneira, da maneira mais positiva possível, ela está vindo aí também trazendo toda essa ansiedade, toda essa angústia para a gente, onde que a gente está vivendo também essa questão do imediatismo, que nós viemos falando. Então, está mexendo muito, inclusive, com o nosso emocional, né? Com o nosso físico, com o nosso psíquico. Tudo isso vem mexendo com a gente, tá? Então, olhem para o que vocês escreveram e percebam o que é falatório da sua cabeça. Esse falatório da sua cabeça são crenças limitantes. E o que são crenças limitantes? São falas que algumas pessoas falaram aí para nós ao longo da nossa vida e que nós temos como total verdade. Quer um exemplo disso? Dinheiro é sujo. Você veio da rua, você mexeu com dinheiro, vai lavar a mão, porque você pegou no dinheiro. Dinheiro é sujo. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Ainda tem gente que coloca assim, verdade, ele manda buscar. Né? Tem gente que ainda completa, é verdade, ele não compra a felicidade, ele manda buscar. Né? Que mais que eu posso trazer aqui? Quer ver?
Ai, gente, a gente fala muito dessa questão do dinheiro mesmo, né? Que a gente está falando. Mas são esses pensamentos que a gente ouviu muito isso de quem? Dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos tios, né? Enfim, dessas pessoas que vieram antes, né? Então, eles trazem tudo isso para a gente, para que a gente, não sei, acho que era uma visão deles, né? Quer ver? Uma outra que me veio aqui. Mas aquele fulano ali, ele tem esse carro, e não sei o que. Mas vai saber o que ele fez para ter esse carro. Então, ele nunca vai ter, né? Porque ele tem aquele carro XYZ, né? Ele obteve porque ele foi, de alguma forma, errado, ele agiu errado, né? A pessoa que é rica, tem muito dinheiro, é uma pessoa que não olha para os outros, né? Ou maltrata as pessoas que são menos que elas, né? Nem todo mundo é assim. Eu tive oportunidade de conviver com pessoas que tinham muito dinheiro, né? E que me tratavam como igual. Era muito bacana, era assim, eu não me sentia menos do que aquela pessoa, né? Então, as crenças limitantes são pensamentos que nos limitam na vida, que não deixam realmente a gente ir. Então, por que eu não posso ter dinheiro? Porque o dinheiro é sujo, porque a pessoa que tem dinheiro não é boa, porque o rico não trata bem as pessoas, né? Então, tudo isso é crença limitante, é pensamento que limita a gente de ter o dinheiro. É um exemplo, tá? Mas isso seria independente de ser, por exemplo, que nem você está falando dos pais, dos avós, dos tios. Mas isso, que nem no meu caso, não foram eles. Isso é independente de ser eles e ser uma outra pessoa. Sim, porque tudo que as pessoas dizem para a gente são pensamentos dela, e que às vezes, por algum motivo, por alguma razão, a gente viu algo razoável naquilo que ela falou, então a gente tomou como verdade. Sim. Por exemplo, eu ouvi, quando eu era criança, eu ouvi, por exemplo, que eu era uma barata tonta, de uma amiga de escola, né? Você é uma barata tonta, ela falou para mim. E por muitos anos, essa questão do barata tonta, ela me deixou uma barata tonta. Ela me deixou atordoada. A gente acredita, né? A gente acredita. Então, independente, a gente fala que são dos nossos antepassados, como família, pais, avós, tios, Sim. né? Mas por quê? Porque são pessoas muito mais próximas da gente. Mas, às vezes, é de uma pessoa que não tem nada a ver com a gente, uma pessoa que simplesmente passou por nossa vida e que falou algo para a gente, por exemplo, o cabelo dessa menina não é bonito. Pronto. Ela já está levando para a vida dela que o cabelo dela não é bonito. São várias coisas, né? São N coisas. A gente traz muito do dinheiro porque eu acho que é uma coisa que está muito mais próxima da gente, está muito mais intrínseco na gente, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas daqui do grupo estão vivendo muito essa questão, talvez aí de angariar clientes, cada vez mais clientes. Por quê? Porque quer ter o dinheiro. Como teve o rapaz que colocou lá, eu quero provar para minha família que o que eu faço dá dinheiro. E a gente colocou lá, você não precisa provar nada para ninguém. Né? O dinheiro vai ser a consequência a partir do momento que você começar a acreditar na sua própria potencialidade. Adriana, Igor. tá espetacular a conversa. Mas está muito longa já, né? Eu adoraria, assim, de verdade, que o pessoal tivesse entrado, porque eu sei que muitos vão ter dúvida, ia ser muito enriquecedor. De qualquer forma, assim, muita gente acaba vendo depois. Sim. Eu sei porque eu tenho as estatísticas aqui.
e eu tenho que encerrar a gravação, mas pelo tamanho que ela vai ficar lá no YouTube. Aí eu vou deixar os seus dados de contato, tá, na descrição, e eu tenho certeza que muita gente vai te procurar. Sim. Tem mais alguma coisa que você quer dizer para concluir a gravação? Eu deixo a sessão aberta aqui para vocês conversarem, fica à vontade. Não, tudo bem. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem que... o que eu quero dizer, por fim, é justamente como que eu posso ajudar. E como eu estava falando, né? Mesmo que não seja comigo, mas que as pessoas possam realmente procurar um terapeuta de confiança, em que sinta-se à vontade com essa pessoa, para que você possa se abrir, para que você possa levar, né, as suas angústias, os seus pensamentos mais íntimos para essa pessoa, porque todo mundo precisa. Então, a terapia holística pode ajudar? Também. E como eu disse, eu tenho várias técnicas, e dentro dessas, né, do método que eu criei, eu uso cada uma delas com as pessoas. Dentro também de um parâmetro que eu tiro daquilo que a pessoa precisa. Então, às vezes não é tudo que a gente vai utilizar, mas uma coisa ou outra a gente acaba utilizando. Então, mesmo que não seja uma terapia holística, que não seja comigo, mas procurem fazer terapia, né? A terapia, ela é extremamente útil para a pessoa, seja com um psicólogo, tá? Eu acho que uma das coisas também que as empresas trazem muito é o mindfulness, que se fala muito, que é uma terapia holística, né, que é baseada na respiração, para meditação, inclusive, e que as empresas hoje estão trazendo e estão falando tanto nessa questão do mindfulness. Então, procurem fazer. Era isso que eu queria deixar para vocês. Excelente. Eu vou pausar a gravação. Agradeço, Adriana, Eu que agradeço. por sua colaboração mesmo. Eu sei que foi muito, pelo menos para mim, foi muito enriquecedor. Também. Gratidão. Principalmente, assim, a parte da dinâmica. Eu escrevi muito e amanhã, com a cabeça mais fresca, eu quero até escrever mais. Eu acho que tem mais coisa que eu quero colocar no papel. Vou deixar aqui na descrição os contatos da Adriana, e esse vídeo aqui, provavelmente, logo amanhã já vai estar no nosso canal do YouTube da comunidade. Uhum. Só uma última coisinha, então, para vocês que estão fazendo agora, e para quem for fazer depois, a segunda parte dessa dinâmica é você reler as suas respostas, e agora você começar a indagar as suas perguntas, as suas respostas. Por que eu escrevi isso? Por que eu não mereço? Por causa disso? Mas isso é falação da minha cabeça? Isso é uma crença limitante minha? Ou isso realmente está dentro de mim? Essa seria a segunda parte. Eu agradeço imensamente você ter me convidado, de vocês estarem aqui comigo. Para mim também foi bastante enriquecedor e gratificante, muito mais. Obrigada. Que bom, gente. Gratidão. Obrigada, Hildo. Eu que agradeço.